O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje vai nos mostrar no Evangelho essa compaixão que Jesus ele tem sobre todos aqueles que colocam nele a sua confiança. Nós ouvimos também o Salmo dizer: Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. O Senhor, Ele tem compaixão. O Senhor, Ele se compadece. Como nós ouvimos no Evangelho, aquele leproso, ele chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Veja, um leproso não podia se aproximar das pessoas. O leproso, nessa época, eles viviam isolados em aldeias. Eles eram considerados pessoas impuras. Mas ele chega perto de Jesus. Ele se ajoelha. Jesus, ele não vai sair. Jesus, ele não vai deixar aquele leproso. Não. Ele, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. Olha o que Jesus faz diante daquele homem impuro, diante daquele homem que não poderia ser tocado. Ele estende a mão, ele toca. Jesus, ele não tem medo de tocar nas nossas impurezas. Jesus, ele não tem medo de se aproximar do pecador. Ele deseja que nós tenhamos a confiança que teve aquele leproso de se aproximar, de clamar, porque a fraqueza de Deus é a nossa oração. Quando nós oramos como filhos, quando nós pedimos o seu perdão, o Senhor tem compaixão, sim ou não? Ele tem compaixão, Ele não vai nos mandar embora, Ele não vai nos condenar, mas muitas vezes somos nós mesmos que nos condenamos, porque nós não acreditamos na sua compaixão. Compaixão é sofrer com. Jesus, ele sabe sofrer conosco, ele sabe sofrer junto conosco, mas ele quer que nós também abramos o nosso coração e falamos para ele de fato o que precisa ser mudado em nós, porque ele não quer que nós
vivamos no fingimento. Ele nos conhece, Ele sabe dos nossos erros, Ele sabe dos nossos pecados, Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas manias, muito mais do que aqueles que convivem conosco. E por isso que a gente tem que mostrar, porque aí Ele vai se aproximar. Eu sou o padre Cleiton Luiz, eu vivi 2 anos na missão da Canção Nova, em Moçambique, e lá, num povoado da nossa missão, chamado Condeze, lá tem umas irmãs mercedárias, que a fundação é da Espanha, Nossa Senhora das Mercês, e elas têm um leprosário na aldeia. E é muito triste porque muitos dos leprosos que chegam ali, são abandonados pelas suas famílias, porque sabe que a lepra é contagiosa, né? É claro que hoje, graças a Deus, existe remédios, mas ainda se pensa, né? Aquela pessoa é amaldiçoada, aquela pessoa é pecadora. Então, nessa aldeia onde nós estamos, nós, como sacerdotes da Canção Nova, vamos lá, temos a oportunidade de chegar, de rezar ali pelos leprosos, de atender a confissão daqueles irmãos e irmãs, e que graça de poder perceber que eles são tocados por essa compaixão que Jesus aqui nos fala. Por quê? Porque a fraqueza de Deus é a nossa oração. Não tenhamos medo de pedir a misericórdia de Deus, não tenhamos medo de pedir o amor de Deus, o perdão de Deus, seja qual for o pecado que você cometeu, seja qual for o pecado que você esteja vivendo, não tenha medo de se aproximar, porque Ele tem o poder de nos purificar, Ele tem o poder de nos salvar. Diante dessa palavra, feche um pouco seus olhos nesse momento, faça a sua oração. O Senhor que tem compaixão, o Senhor que pode curar, o Senhor que pode libertar, o Senhor que pode purificar das nossas misérias, o Senhor que pode nos purificar dos nossos pecados, o Senhor que pode curar as nossas doenças físicas, emocionais, e Ele deseja que nós nos aproximemos dEle. Ele deseja que, como esse leproso se aproximou dele, se colocou de joelhos, clamou, orou, Ele deseja que nós também façamos esse caminho. Não tenhamos medo de perseverar, não tenhamos medo de orar. Se ainda aquela graça que você pede, se ainda aquela cura que você pede não chegou, não tenha medo, meu irmão, não tenha medo, minha irmã, de continuar esse caminho diante do Senhor, porque Ele conhece, Ele sabe de te socorrer, Ele tem compaixão por mim e por você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre seja louvado.